Boa noite, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos, né? Estamos aqui para o último episódio. Gente, parece que foi ontem que a gente começou esse Descomplicando Forex. Já foram uns 5 episódios, hoje é o último. Eu espero que você esteja curtindo, aproveitando esses episódios. Eu, é claro, né, que aqui eu estou com o meu queridíssimo Vini, que comanda a nossa sala lá do Índice do Forex no Clube Mente de Trader, e ele hoje está passando aqui, vai continuar esses estudos aqui e a nossa missão aqui de tornar o Forex mais simples um pouco, de você entender que o Forex não é nada mais do que mais uma opção de você operar e que funciona como qualquer gráfico, não é verdade? Boa noite, Vini, seja bem-vindo. Boa noite, galera. Boa noite aí, sejam bem-vindos. Né, quem está entrando aí no chat, obrigado por estar aqui com a gente, né? É isso aí, eu vou tentar fazer um resumo aí do que a gente viu, né? É muito pouco tempo, tá? Mas é um conteúdo que eu procurei passar para você começar a entender esse mercado, começar a se familiarizar um pouquinho com o conceito certo, da maneira certa como você tem que começar no mercado, né? Eu falei do tempo que você tem que se tornar um trader, não é rápido, não é um mês, não é 2 meses. Então, é uma profissão que você está escolhendo. Então, isso vai demandar tempo, dedicação, foco. Então, não adianta um curso, um treinamento, final de semana, você não vai sair tradando e fazendo grana. Não resolve. É uma formação de trader, é muito tempo, você tem que pegar todos os conceitos, você vai juntar o quebra-cabeça, é uma pecinha por vez que vai te dar a visão geral de tudo. Então, né, vamos tentar passar aí, eu vou tentar fazer um resumo e eu quero mostrar o gráfico, o alinhamento de novo, eu vou trabalhar com linha de tendência hoje, tá? E as shorts, que eu acho importantíssima para você ficar no trade, para deixar o preço trabalhar, tá? E mostrar algum operacional, como é que eu entro numa operação, onde é que eu saio. Então, se vocês estudaram um pouquinho suporte e resistência, que é o mínimo que você tem que conhecer para você entrar no mundo do trader, para você, né, ser o trader do teu investimento, não colocar em mão de terceiro, né, como tem por aí. Então, você vai ser um investidor, então você vai ter que conhecer pelo menos suporte e resistência, né? É daí que se começa o entendimento, né, de qualquer ativo que se movimenta através de candlestick, tá? Então, vamos tentar mostrar um pouquinho hoje aí, né, dessa última parte aí. E claro, na sequência a gente vai tentar colocar outros vídeos, né, Patrícia? Então a gente vai tentar, vamos ver como é que é a demanda desse trabalho aí. A gente vai colocando alguns drops de vídeos aí do Forex, tá? Mas assim, para qualquer mercado que trabalhe com gráfico, tá? Não é do Forex. É que o Forex é um mercado muito amplo, né? Te dá muitas opções. Então, por isso que a gente recomenda você operar no Forex. Mas você pode escolher qualquer um, né? Que nem eu opero Forex, mas também opero na Bolsa de Valores do Brasil. A gente opera índice dos Estados Unidos, opera índice da Alemanha. É tudo dentro do mercado Forex. Então você pode operar o índice do Brasil no mercado Forex, né? Se você não sabe, é possível, né? Você operar com algumas vantagens que não tem operar direto na Bolsa do Brasil. Mas aí tem que pôr na balança o que é legal para você. Patrícia, quer Exatamente, acrescentar alguma coisa antes de eu vantagens continuar? e desvantagens, né? Vou compartilhando É, aqui. uma das coisas que eu acho importante, antes de você compartilhar, Vini, é o seguinte, né? Uhum. Por que a gente trouxe o Forex, né? Vários motivos, assim, mas os dois mais fortes, o primeiro é que, especificamente no caso do Forex, no Brasil, se fala muita bobagem a respeito do Forex e tem muito trabalho que não é sério em relação ao Forex no Brasil, especificamente, fora do Brasil também, mas no Brasil especificamente, tratando o Forex mesmo como se fosse uma coisa assim, quase como um cassino, e não tem nada a ver com isso, gente. É um mercado sério,
é o maior mercado do mundo e é possível e é mais uma opção de você operar, com prós e contras, com riscos, com tudo que você tem que analisar para você poder fazer. No meu caso, por exemplo, eu só opero Forex, eu gosto de Forex, né? Mas, assim, para você tem que ver a sua realidade. A função aqui é a gente mostrar mais uma opção e descomplicar, né? Desmistificar algumas coisas que a gente fez ao longo dessa sequência de vídeos, não é isso? Então, vamos lá, partiu aí o que interessa, que é o gráfico aí, e mostrar as coisas, que esse negócio de short, gente, esse negócio de short faz toda a diferença, hein? Vocês fiquem ligados, porque isso aí vale ouro. Bom, galera, antes de mostrar aqui, tá? A gente está no gráfico do Euro USD, gráfico de 60 minutos, tá? Eu posso mudar para 15 minutos, não tem problema, tá? Você pode trabalhar em qualquer time frame. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Esse ponto aqui, ó, eu já gosto de chegar chegando, né? Esse ponto aqui, ó, isso aqui já foi a notícia, tá? Esse ponto aqui é notícia. Tá? Teve a notícia do Fed hoje, tem bastante notícia. Lembra que eu comentei, né? O que a gente tem que olhar aqui, tá? Eu já vou carregar aqui, ó, calendário econômico, tá? Então vamos fazer um resumo. Quem vai operar Forex, né? O que eu tenho que olhar? Calendário econômico, tá? Eu tenho que olhar o calendário econômico, eu tenho que saber o que vai ter notícia daquele par que eu opero, seja euro, seja libra, seja iene, seja dólar canadense, dólar australiano, tá? Eu tenho que saber o que está acontecendo, que nem hoje teve bastante notícia, ó, essa notícia aqui, variação de emprego, né? A taxa de estoque de petróleo mexeu bastante hoje no preço, né? Influencia o nosso dólar, quem opera o dólar brasileiro, né? Então teve bastante coisa hoje, ó. Tá vendo? Declaração aqui, ó, 3 horas mexeu bastante no preço, né? Mexeu bastante. Foi essa chacoalhada. Essas notícias aqui, ó, de 3 touro que deram essa mexida em todo o mercado mundial aí, tá? Então é coletiva de imprensa, taxa de alvo do fundo Fed, ó, isso aqui mexeu bastante hoje e foi um dado positivo. Então o dólar, né, subiu, né, e mexe com bastante coisa aí, tá? Então tem que estar ligado. Primeira coisa, operar Forex, tem que olhar calendário econômico, tá bom? Depois a gente passou a apostila lá, espero que vocês tenham olhado, tá? A apostila lá do Baby Pips ou do Naked Forex, tá? As apostilas de candlestick, né? Eu comentei que é muito importante você dominar o candlestick, né? Você entender como é que funciona um candle, o que acontece dentro de um candle, né? O que a sombra de um candle me mostra junto com outros candles, né? Então, isso é importante. Depois vem a parte de suporte e resistência, né? Então, o que é um suporte, o que é uma resistência? Então, a gente, né, sabe que aqui é um suporte, né? Aqui foi uma resistência, foi rompida. Aqui foi uma resistência, né? Então, aí teve rompimento aqui hoje, depois dessa notícia, ó, o preço, né? Eu falei para vocês estudarem teoria de Dow, procura que tem conteúdo. A teoria de Dow não é um conteúdo grande, mas é um conteúdo importantíssimo para quem opera price action, porque um detalhezinho ali pode te dar o trade se você prestar atenção. Então, a teoria de Dow, o que acontece? O preço desconta tudo. Então, a notícia, ela às vezes acelera a movimentação do preço. Então, se ele tem que chegar numa região X aqui, esse fato da notícia faz o preço sair de uma zona de acumulação, ó, que era aqui, e pegar teu alvo lá em cima. E depois a teoria de Dow, ela faz o quê? Lá na frente desconta tudo. Às vezes o preço volta em poucas horas depois. Ou quem opera em time frame de 5 minutos, o preço volta após 5, 10 minutos, o preço retorna a esse ponto aqui. Então, a teoria de Dow tem os seus fundamentos para quem usa price action, tá? Então, às vezes, um detalhe de uma sombra aqui, por exemplo, aqui você tem um fundo, ó. Esse detalhe de sombra, essa retração do candle aqui, tá vendo que o candle retraiu, formou um pavio aqui, ó. Esse candle aqui, esse detalhe aqui, para mim, me mostra que ele vai fazer um teste no próximo topo.
e ele vem, você está vendo? Então, uma leitura de um fundo, né? A gente tem um fundo aqui e um fundo mais alto. Isso já é teoria de Dow. O preço, ele fez um fundo mais alto, então ele vai para cima. O preço vai para cima. Então, quando você vê fundos mais altos, olha aqui, ó. Olha aqui, teoria de Dow, linha de tendência, o preço vai para cima. Então, vocês têm que começar a alinhar esses conhecimentos de candle, de teoria de Dow, de suporte e resistência, de topos e fundos mais altos. Então, o que, que a gente viu aqui? A gente viu que quando você tem o preço que ele anda em ondas, você tem topos e fundos ascendentes. Então, isso significa que a tendência é de alta. Então, automaticamente, quando ele quebra a sua tendência, ele pode mudar a tendência. Quando? Quando ele faz um fundo mais baixo e um topo mais baixo. Então, você tem topos e fundos descendentes. Então, para você que vai começar a operar, isso é o básico para você entender uma estrutura de mercado, de preço. Então, você tem que respeitar a tua linha de tendência, você tem que esperar o tempo de reteste, porque todo rompimento existe um teste, né? Então, o desenho mais famoso de um suporte e uma resistência rompido é a letra N, né? Muita gente fala que é o N, né? Então, o que, que você tem aqui? Você tem uma resistência, tá? Uma resistência que foi rompida. Quando ele rompe uma resistência, ele pode voltar, testar e continuar o movimento de alta. Ou ele pode ser um rompimento falso e voltar para a range em que ele estava. Tá vendo? Então você tem que esperar esses pontos de reteste. Então nunca faça uma entrada num rompimento. Quando a gente é novato, eu cometi muitos erros. E ainda a gente comete erros, porque ninguém vai saber 100% esse mercado. Mas assim, quando a gente é mais tem menos conhecimento e mais novato, né? A gente tem o costume de entrar no rompimento. E às vezes é um rompimento falso. Às vezes não. A maioria é rompimento falso. Então você tem que tomar muito cuidado. Olha um exemplo prático aqui da teoria de Dow. Você tem um candle de força e o próximo candle ele veio todinho na mesma amplitude. Então isso já é teoria de Dow. Então você tem que esperar a confirmação do movimento, tá? Então é importante. Então, ó, você tem um topo aqui, um topo mais baixo. O que, que você pode fazer? Eu posso esperar ele retornar no último topo lá atrás e eu pegar uma venda nesse ponto aqui. Você não vai entrar onde tem topos que recém foram formados. Você espera o preço retornar para a resistência anterior. Então, isso que é importante vocês começar a observar no gráfico. Então, se eu tenho aqui um suporte e eu tinha essa resistência aqui, o que aconteceu aqui? Rompimento. Então, ele teve um rompimento aqui. Preço foi lá, só que no outro candle, ele já voltou nesse ponto. Você está vendo o candle vermelho? Então, você vê que eu tenho que esperar a confirmação. E no próximo candle, ele voltou para minha range, né, aonde tinha rompimento. Então, o que, que você faz aqui? Você espera o momento dele voltar para a tua range original para você pegar uma venda aqui. Então, você tem que esperar, é paciência. 50% dos trades alinhado com técnica, mindset, é paciência. É você esperar o ponto certo, você pegar o feeling do mercado e respeitando os pontos que ele tem que ir. Tá vendo? Ó? Você vê que ele vai buscar resistência e depois ele vem buscar suporte. Aí você vê que ele rompe aqui, ó. Você vê que ele rompe aqui. Tá vendo? Rompe, ele faz o reteste. Ó como ele fica testando o rompimento para depois ele realmente cair. Entendeu? Então, ou eu pego um rompimento quando ele perde o fundo aqui, ou eu espero um reteste para entrar. Né? Então, é isso que vocês têm que começar a entender. A paciência do preço testar uma linha de tendência. Ó, isso aqui é um rompimento. Tá? Então, assim, alinhando, tem que alinhar tudo isso. Então, tem o conhecimento da teoria, você tem o conhecimento dos candles, você tem o conhecimento, né, da teoria de Dow,
né? Você tem que ler um pouco sobre ondas de Elliott, que é o mercado, ele se movimenta em ondas, né? Então você tem que entender isso. E toda onda tem a correção, que é o famoso pullback. Então vocês têm que saber que o preço anda e corrige, dentro de uma tendência. Então ele vai e volta. Então olha aqui um exemplo dos 50%. Você tem essa amplitude aqui, ó, né? Então você tem aqui o suporte e você tem a resistência. E você tem os 50% do movimento. Tá? Estou traçando no olho aqui, mas olha como já faz sentido. Então você sabe que todo movimento, ele tem o quê? Então você tem a queda e você tem o pullback. Isso é o pullback. Ele voltou nos 50%, porque é o teste padrão que o preço faz. Se ele não volta 50%, né? Vamos supor que o preço, né? Eu divido o gráfico em 3 partes, tá? Eu opero assim, eu pego a amplitude, tá? Você tem os 50%, vou até botar outra cor aqui, ó. Você tem os 50%, tá? Mas você tem o quê? Você tem a primeira parte que eu chamo de 1/3 e 2/3. Se o preço não passa dos 50%, ele não chega, vamos supor que o preço chega nesse ponto aqui, significa que ele vai continuar a tendência de baixa. Agora, quando ele vai 50% do movimento, que é o pullback sadio que a gente fala, que é o pullback padrão, você tem que esperar o que ele vai te mostrar nesse ponto. Se ele vai romper esse ponto e buscar um topo, certo? Ou se ele vai romper, não passar desse ponto, porque olha aqui, ó, aqui você tem um movimento que o preço parou aqui quando ele subiu. Então, às vezes, ele não vai no topo, ele vai até esse ponto aqui e depois desce de novo e ele continua a tua tendência de baixa. Então, eu tenho que esperar o candle fechar. O que é confirmação para mim? Confirmação é você esperar o candle fechar, ele largar uma rejeição. Você não tem um topo aqui? Olha só como ele faz um rompimento falso. Rompimento falso é quando ele faz um teste, ele era um candle verde, e quando ele fechou, ele retraiu, largou uma sombra, tá vendo? Largou uma sombra, e para mim isso é um rompimento falso. E o que ele faz depois? Olha a queda aqui. Você pega um trade bom aqui. Por quê? Por causa de uma rejeição de pavio. No ponto que você tinha um topo para ele testar, né? E ele podia vir buscar um topo lá em cima. Não, ele parou nesse ponto aqui. Esse ponto aqui foi um ponto de pullback. Opa! Foi um ponto de pullback nesse movimento de queda. Tá vendo? Foi o ponto que ele tentou reverter o movimento. Ele poderia fazer isso e fazer isso. Depois ele descer, não, ele só reverteu um pedaço e desceu. Então, esse ponto aqui, entendeu? É um ponto de rompimento falso. E aí você olha o que ele fez aqui. Então, se você tem aqui esses pontos aqui, 50%, ele fez um rompimento falso aqui. Olha a teoria de Dow funcionando. Ele fez topo mais baixo. Então, você vende. Protege a tua operação aqui dentro do teu gerenciamento. Lembra que eu falei a live passada? O mais importante que a gente comete erro, eu cometi, 90% cometeu, porque a gente vai nas porcaria que ensinam por aí, é não estudar gerenciamento de risco. O mais importante, eu comentei, que você tem que fazer após você entender o operacional que você gostou, que você se identificou como scalper, como day trade, como swing trade, você tem que aprender a proteger o teu capital. Aí você tem que fazer muito backtest para você entender que você pode fazer uma venda aqui e você pode proteger ou curtinho ou você protege mais tecnicamente, que a gente fala, que é um stop que o preço pode trabalhar e não te pegar. Mas o mercado, os grandes investidores, sabem que teu stop vai estar aqui. Então, assim, você tem que aprender a proteger. Então, se eu deixar um stop curto, pode ser que ele pegue. Aí você tem que começar a entender o contexto de toda a estrutura do mercado. Por que ele parou ali, entendeu? Por que ele foi lá, fez um rompimento, fez isso e caiu de novo?
Então, você tem que começar a entender a estrutura do preço. Então, tem que estudar muito, fazer muito backtest. Então, não é em um mês, não é em 2 meses, não é em 3 meses. É em muitos meses. É uma profissão para você, no mínimo, 1 ano, você pegar a manha do mercado, você entender o mercado. Mas eu estou afirmando que é possível. Se você estudar da maneira como tem que estudar, se dedicar, não querer ficar vendo muitas técnicas, definir a sua técnica e estudar ela exaustivamente, você vai conseguir arrancar grana desse mercado. Agora você vai ter que aprender a ter paciência, mindset, você vai ter que dominar o teu operacional, você vai ter que proteger o teu capital. Tudo isso vai fazer parte do teu trade. Então, a partir do momento que você unir todos os conhecimentos, seja de mindset, seja o teu autoconhecimento, você vai começar a tirar grana do mercado. Eu posso garantir para você, se você fizer toda a receita certinha, você vai tirar grana desse mercado. Agora, tem que estudar do jeito certo, tem que se dedicar, tem que fazer tudo da maneira correta, né? Então, assim, você ser trader é uma formação, né, que vai ao longo do tempo, é médio, longo prazo. Quem te prometer grana, que você vai fazer isso rápido, tá te enganando, vai te tirar o teu dinheiro e você vai ver que você vai buscar outras técnicas além daquela que você gastou, que você achou que ia resolver tua vida, pagar tuas contas. Não é assim, gente. Se fosse assim, tem um monte de gente já só vivendo de mercado financeiro. Então, não é uma profissão fácil, assim como existe várias profissões que não são fáceis, mas são altamente rentáveis. Então, se você vê um cirurgião plástico que tem que se formar em 12 anos para depois ele começar a ganhar, você vê, ele tem que esperar 12 anos, cara. Aí que ele vai começar a fazer, começar a ter o retorno. E nem vai ser no começo, vai ser lá na frente, a médio e longo prazo. Isso se ele for um ótimo cirurgião. Porque se for um meia-boca, igual tem aí os caras que enganam, vai se ferrar também, não vai tirar grana. Então, é assim, gente, é dedicação, é tempo. Agora, essa profissão, ela pode ser acelerada pela sua dedicação. É você que vai determinar o tempo que você vai querer entrar nesse mercado e dominar esse mercado. É o tempo que você vai dedicar de estudos, é o tempo que você vai deixar de sair, você vai ter que abrir mão de algumas coisas para você, se você quer esse mercado, mas ele pode te dar essa condição de você, em menos de 2 anos, em 1 ano, começar a tirar grana. Agora, que profissão que você... Qualquer faculdade você tem que esperar 5 anos. Então, vai analisando. Qualquer coisa que você for ser autônomo, depois que você se forma, você tem que investir. Então, vai analisando. Agora, isso aqui, se você investir no teu conhecimento, e não precisa ser muito investimento, porque se você souber filtrar as informações, é o que a gente tem passado aqui, até no Trade Connection, né, que a Patrícia tem também, a gente fala o que você precisa fazer e o que não pode fazer. A real, pura, nua e crua. Sem mimimi, sem blá blá blá. Então não adianta você ir na pilha ou na lábia desses caras que tem por aí que tá vendendo treinamento de final de semana. Não vai funcionar, gente. Sinto muito, não funciona. É um processo lento, é um processo que vai te lá na frente, depois de 1 ano que você vai começar a pegar a manha desse mercado, se você se dedicar da maneira certa. Porque se fosse tão fácil ser trader essa profissão, como a gente falou aqui, estaria todo mundo fazendo, então não é. Entendeu? Então você tem que entender muitos fatores, muitas coisas externas, internas, e você vai ter que melhorar, o teu pessoal vai ter que melhorar para você aguentar essa pressão que é o mercado financeiro. Aí entra a Patrícia para dizer, né, Patrícia? Quer falar alguma coisa Exatamente, aí? exatamente. É você entender qual é o caminho que você tem que percorrer e percorrer ele se é com conhecimento, com autoconhecimento. É isso que você tem que fazer. É difícil? É. Se alguém disser para você que é fácil, está mentindo. Agora, é possível. Se alguém já conseguiu, você também pode conseguir, só que você tem que trilhar esses passos, né? Então, é interessante porque as pessoas buscam o caminho mais fácil, né?
Se você coloca a facilidade primeiro, todo mundo vai, mas do mesmo jeito que você vai, são as mesmas pessoas que acabam desistindo logo, né? Agora, se você entender qual é o processo que você tem que passar, você consegue chegar do outro lado, isso é fato. Vai mostrar as shorts para a gente hoje? Isso aí. Agora? Então, vamos lá. Bom, eu vou pegar essa amplitude aqui, tá? Vou pegar essa parte do gráfico aqui, tá? E eu vou traçar aqui suporte e resistência, tá? Então, eu vou pegar exatamente o que está aqui, tá? Não vou nem andar muito para frente, nem muito para trás. Vamos imaginar que o preço está aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou marcar meu suporte e resistência. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou marcar com essa caixinha aqui, ó, para dar uma destacada, tá? Então, eu posso marcar que isso aqui é uma resistência, tá? Já tem até uma linha ali, tá? Eu posso marcar que aqui embaixo é um suporte, tá vendo, ó? Tá? E o que que eu posso marcar mais aqui? Eu posso marcar, lembra que eu comentei? Eu vou olhar os topos e fundos que está mais em evidência. Então, eu posso pegar esse fundo aqui, marcar ele, ver o que acontece lá na frente. Tá vendo? Ó? Eu vou pegar um outro ponto aqui, ó. Tá vendo? Um topo. Eu posso pegar esse topo aqui, ó. Né? Eu ver o topo que está mais destacado, onde tem mais pontos aqui, ó. Eu posso pegar esse ponto aqui, ver o que aconteceu lá na frente. Eu posso pegar esses 3 topos aqui, marcar e ver o que aconteceu lá na frente. Tá vendo? Eu já vou marcando os pontos, tá? Então, eu pego esse fundo aqui que marcou antes do rompimento, vejo o que acontece aqui na frente. Então, primeiro eu marco topos e fundos, tá? Então, vocês viram, eu tracei em pontos que o preço trabalhou mais, tá vendo? Ó? Em pontos que ele trabalhou, tá vendo? Ó? Nessas ranges aqui, ó. Então, você vê aonde que o preço trabalhou mais. Aí teve um rompimento aqui, né? Dá para estender aqui, tá vendo? Então, você vê topos e fundos onde ele mais trabalhou e traça. Aí você já tem suporte e resistência, tá? Depois, o que que eu tenho que fazer? É importantíssimo eu fazer. É linha de tendência. Então, qual que é o critério para linha de tendência? Eu pego os 2 topos que foram formados. Então, eu pego e alinho aqui. Mas, como a gente está num gráfico parado, ele já rompeu. Vocês estão vendo? Já rompeu. Então, o que que eu faço? Eu corrijo a minha linha de tendência para onde o preço no último topo ali. Ó, já fez um sentido. Tá vendo? Então, o que que eu faço? Essa é a minha linha de tendência principal, foi rompida. Tá vendo? Lá na frente. Então, eu pego as linhas de fundo, né? Então, vamos pegar aqui. Eu vou deixar essa principal, tá? E o que que aconteceu aqui? O preço veio. Eu tinha formado esse topo aqui. Então, eu alinhei por esses 2 pontos aqui, ó. Tá vendo? Quando ele fez esse toque aqui, tá? Quando ele fez esse toque aqui, tá? Marcou aqui e fez essa descida no preço aqui. O que que mostra para mim quando ele forma esse topo? Que o preço está numa tendência de baixa. Então, eu não vou pensar em compra até o ponto que ele passou aqui, ó. Isso é você respeitar a tendência. Então, nesse ponto aqui, ó, quando ele perdeu o fundo aqui, tá vendo esse fundo aqui, ó? Então o preço fez esse movimento e desceu. Quando ele perdeu esse ponto aqui, ó, eu podia esperar ele voltar aqui. Olha a paciência onde é que entra. Quando ele faz o reteste, aqui eu posso pegar a venda nesse ponto aqui. Eu vou pegar outra cor, ó. Eu posso fazer uma venda nesse ponto, por quê? Aqui foi o rompimento. E aí eu vejo aí que entra short, tá? Então, vamos traçar aqui a linha aqui fixa, né? Para a gente não perder o estudo aqui. Ó. Aí vocês têm que treinar na plataforma o alinhamento do gráfico, né? Então, vocês têm que fazer tudo isso, tá? Então, o que que eu tenho aqui? Eu posso traçar uma linha de tendência curta aqui, ó. Tá vendo? Ver que o preço rompeu aqui, quando ele formou esse topo, eu posso pegar esses 2 pontos aqui, ó como é importante eu alinhar por 2 pontos e esperar o rompimento.
a hora que ele não volta mais para essa linha aqui, ó, você está vendo que aqui ele não volta mais? Ele fez o rompimento aqui desse fundo, tá vendo? É a hora que eu posso pensar numa venda. Por quê? Porque eu tenho a linha principal, que é a tendência de baixa, tá vendo? E o que ele fez aqui? Ao marcar esse ponto aqui, ó, ele rompeu o meu fundo anterior. Quando ele rompe fundo, você espera testar, tá vendo? Ó, esperou testar, aí entra a leitura dos candles, olha a rejeição, a sombra, aqui está a tua venda aqui, ó, a partir desse ponto aqui, ó. Aqui está a tua venda. Até onde? Até onde? Até o ponto que você vai limitar, né? Limitar fazendo o quê? Colocando, por exemplo, eu não tenho um topo aqui, ó. Você marca, você usa linhas auxiliares. Essas são as shorts, são linhas de tendências curtas. Então, se eu vendi aqui, ó, tá? Então você tem o fundo aqui que ele perdeu. Se eu vendi aqui, tá vendo, ó? Nesse ponto aqui, eu vou pegar toda essa venda, a hora que o preço começar a voltar, né? Você tem que traçar outra short aqui, ó, respeitar. Então, por exemplo, se eu tenho minha venda aqui, a hora que ele volta a tocar aqui, eu tenho que sair. Porque senão eu perco a minha entrada que eu fiz aqui. Então você espera o preço, se ele vai querer voltar na tua linha de tendência auxiliar, você sai do trade. Então, para que serve a shorts? Ela serve para te deixar na venda. Então, até esse momento aqui, eu estava na venda. Quando ele rompe aqui, ó, eu tenho que sair da venda. Então, eu peguei esse pedaço de trade aqui, ó. E aqui já dá bastante coisa, tá? Eu poderia ter saído lá embaixo? Poderia. Mas aqui nós estamos fazendo uma operação básica, respeitando suporte e resistência, tá? Então, tá, beleza. Então, aí ele rompeu essa linha aqui, tá? Então ele rompeu essa linha de tendência. Aí o que ele faz? Ele faz um ponto de subida aqui. O que você faz? Você marca a tua linha de tendência aqui. Ah, mas assim está confuso. Então você pode pegar e tirar aqui, ó, só marcar nesse ponto aqui, ó, tá vendo? Então, aí o que eu faço aqui? Então eu só vou fazer uma venda novamente quando ele passar desse ponto. E ele não passa. Você vê, aqui eu fiz uma venda e saí aqui. Aí eu tracei outra linha de tendência curta. E aí eu espero para mim pegar a venda. Como a minha tendência é de baixa, eu não faço operação contra a tendência. Pelo menos no começo, eu tenho que ter muita experiência para fazer operação contra a tendência. Então, o que eu espero aqui? Eu espero ele romper novamente a short e aí eu posso vender aqui. Aonde que eu vou sair? Agora você tem uma referência de fundo. Então você tem um fundo marcado aqui. Então se você vendeu no rompimento da short aqui, ó, nesse candle aqui, você pode esperar que o preço venha até o ponto aqui. Se ele não vai, a hora que ele volta aqui, você tem que olhar o fundo anterior. Aí você zera a operação, aí entra a teoria de Dow. Você tem que olhar os fundos anteriores. Porque os fundos anteriores e topos anteriores são meus alvos. Então, o preço não vai aonde você quer aqui. Você tem que olhar o fundo que está antes do preço passar. Então, ele só veio dar o toque nesse ponto aqui. Está vendo aqui? Ó, se você olhar aqui o fechamento do candle, ele veio aqui. Tá vendo? O preço dá uma esticada aqui, mas o fechamento do candle é aqui, é onde ele veio testar. Então, aí ele volta. Então, você tem uma outra linha de tendência aqui, ó. Isso é trabalhar com a short. Aí você traça uma outra short aqui, ó. Tá vendo? Aí ele rompeu a short aqui, você tem que sair do trade. Então, se você está vendido, esse candle aqui passa a tua linha de tendência, você tem que sair do trade. Isso é respeitar a linha de tendência curta, é respeitar teu trade. Então, nós estamos numa tendência de baixa e eu só estou esperando o momento da venda. A partir do momento que ele rompe uma linha que está mostrando para mim que é uma tendência de baixa, mesmo sendo uma linha curta, ele mostra que aqui é só tendência de baixa. Então, a partir do momento que ele rompe tua linha de tendência, você tem que sair do trade. Não adianta criar esperança que, não, ele já fechou acima da tua linha, sai fora. Aí o que eu espero? Eu não tenho uma linha de tendência aqui, ó, auxiliar de venda?
que eu espero? Eu espero tocar na minha linha para fazer outra venda. Aí aqui daria uma venda mais curta. Aí o que acontece aqui? Ele rompe. Olha lá, ele rompe e vai embora. Então, essas vendas aqui eu já não faço mais. Agora eu espero ele chegar onde? Na minha linha de tendência principal. E ele chegou. Aí ele faz um rompimento falso, tá vendo? Se você compra aqui, ó, porque, mas linha de tendência rompida não é para compra. Não, você tem que esperar o teste. Você vê que no outro candle ele já voltou para a linha de tendência. Então, quando que eu faço outra compra e ou venda? Então, você novamente vai fazer o quê? Aí você vai tirar essas linhas auxiliares aqui. Toda hora você tem que estar ajustando o gráfico. Você tem que ver os pontos que ele pode buscar. Então, você vai traçar a linha de tendência aqui, ó. Tá vendo? Nesses dois fundos que formaram aqui, ó. Tá vendo? Você já tem a linha de tendência. Quando que eu vou vender ou comprar? Então, se eu tenho uma linha de tendência aqui, ele foi rompida e voltou, eu espero ele vir buscar essa linha aqui. Tá vendo? Ó? E ele volta a buscar. Então ele fica lateralizado aqui, ó. Tá vendo que ele fica lateralizado? Eu não faço nada por enquanto. Eu tenho que esperar ele confirmar essa tendência. Então o que que ele faz? Aí ele sai da linha de tendência, aí você tem que olhar para onde? Para trás. O que que eu tenho para trás aqui? Eu tenho esse fundo, eu tenho esse topo, tá vendo? Eu tenho um fundo lá atrás. O que que eu tenho que olhar? Se o preço vai passar esses pontos. Então, esse momento aqui, ó, que ele passa esse topo aqui, ó, eu poderia pensar numa compra. Só que viu como o preço foi rápido? Então, eu tenho que esperar ele buscar o meu ponto aqui, que foi esse aqui, para ver se ele faz um pullback e faz outra compra. Ele não fez. O que que ele fez? Ele voltou rápido. Então, você vê, ele foi testar aqui atrás, ó, ele foi testar um topo aqui atrás. Olha o toque lá. Então, o preço faz isso. Então, quando que eu posso comprar? Opa, quando que eu posso comprar aqui? Então, você vai esperar ele retornar para a tua linha de tendência, já que ele rompeu. Eu vou mudar a cor aqui. Então, quando ele fizer esse toque aqui, ó, que ele volta para a linha de tendência, faz esse toque e volta, você pode deixar uma ordem de compra nesse ponto aqui, ó. Por que que aqui? Porque aqui tem um topo aqui, ó, tá vendo? Tem um topinho aqui. Então você pode deixar uma ordem, mesmo que o preço está aqui testando a tua linha de tendência, porque ó, ele já está lateralizando e não voltou para a tendência de baixa ainda, eu posso deixar uma ordem de compra aqui, ele vai pegar aonde que você vai sair? Vai sair no próximo topo aqui, ó. Ele veio buscar esse ponto. Tá vendo, ó? Então, você tem que esperar os testes, os retestes também na linha de tendência. Então, não adianta sair comprando ou vendendo por causa de um rompimento. Aí você tem que esperar todo o contexto. Então, se você está num gráfico de 5 minutos aqui, você vai esperar aqui 1h30, mais ou menos, para pegar esse trade aqui, ó. E é assim que acontece. Então, se eu mostrar para vocês aqui o gráfico do índice hoje, o que aconteceu hoje, ó, eu tinha traçado todas as zonas aqui, ó, tá vendo? Todas as zonas aqui, ó, estavam traçadas aqui, nesses pontos exatamente aqui, ó, né? Quem estava na sala viu que a gente fez esse alinhamento aqui, tá vendo? Onde que o preço abriu aqui hoje? Tá? Isso é para Forex, para qualquer mercado, tá? O preço abriu aqui, ó. Olha o que que o preço fez nos pontos que eu marquei aqui de zona. Tá vendo? O preço veio buscar suporte, o preço rompeu aqui. Aí depois que o preço rompeu, o que que ele faz? Olha só, ele vem buscar esse ponto aqui. Tá vendo? Ó, ele vem buscar esse ponto aqui e retorna para o ponto de rompimento. Depois ele faz um rompimento falso para baixo e aí ele passa desse ponto. Aí ele vai buscar esse. Olha lá. Ele sobe, faz o reteste e continua a tendência de alta. Aí ele foi buscar minha resistência lá ó, no final do dia. Mas esse gráfico estava todo alinhado já para o dia de hoje. E ele foi nos pontos certinho. Então, se a gente tirar aqui as marcações, olha só como ele respeita, né? Quando ele passa um topo, ó, ele tinha um topo, tá vendo? Ó, ele passou. Ele tinha um topo, ele passou. Quando ele passa o topo anterior, ele busca o próximo, ó. Ele buscou esse aqui e depois buscou esse outro aqui, ó. Tá vendo que ele busca os topos anteriores aqui?
A mesma coisa para fundo, ó. Olha só, eu tinha esse fundo anterior aqui, ó. Tá vendo? O mercado abriu aqui, fez um retest e buscou esse primeiro ponto. Fez um pullback e buscou o ponto lá embaixo. Fez um rompimento falso, retraiu, aí ele voltou a buscar os pontos, só que daí ele volta mais devagar, ó. Tá vendo? Aí ele busca o ponto, faz um pullback, vai embora. Faz um pullback, vai embora. É assim que o preço faz. Aí você só observa o quê? Topos e fundos anteriores. É só isso que você tem que prestar atenção. Se ele está rompendo topos e fundos anteriores. Quando que ele continua uma tendência? Quando ele rompe topos anteriores. Quando que ele faz uma tendência de baixa? Quando ele rompe fundos anteriores. O que é os fundos anteriores? Esses daqui, esses daqui, esses daqui. Topos anteriores. Esse daqui ele rompeu, esse aqui ele rompeu, esse aqui ele rompeu. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu tinha topos aqui, Aí ele passou, foi buscar esse. Passou, fez o retest, foi buscar esse. Passou, mais forte, ó, nem fez pullback, foi buscar esse. Passou, aí você olha esse último aqui, ó. Foi buscar esse. O difícil, né, Vini, é você ter a paciência, o trader ter a paciência de esperar a confirmação e depois esperar chegar nos pontos marcados. É isso que torna difícil o que é fácil de ver, né? Que nem aqui, ó. Eu alinhei, eu coloquei essa linha de tendência no dia anterior, tá vendo? E eu deixei ela ali. Quando o mercado abriu aqui, ó. O mercado abriu aqui, tá vendo? Você vê que ele nem chegou perto da minha linha? Então eu não pensei em compra. Eu estava na sala, falei, galera, é só venda. Por quê? Porque ele não chegou na minha tendência principal. Então o que a gente esperou aqui? A gente esperou o pullback, venda. Esperou o pullback, venda. E aí ele faz um rompimento, você espera o candle fechar acima desse ponto, ó, o candle fechou, aí se inverteu tudo. Aí você vai traçar o quê? Aí você vai traçar, a partir desse primeiro fundo aqui, tá vendo? Ó, eu posso traçar aqui, ó, aí ele foi até esse ponto aqui. Depois que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um ajuste da minha linha de tendência, ó, nesse ponto. Aí eu marquei, ó, esse ponto com esse, tá vendo? Ó, esse com esse, ele já respeitou. Você viu que eu não posso pensar em venda. Se ele não rompeu a minha short, a minha linha de tendência curta, eu não penso em venda. Eu só espero, ó, só que aqui ele fez bastante pullback, ó, mas ele foi indo. Ele foi indo. Ele foi indo. Passou o primeiro ponto. Foi indo. Fez um pullback maior. Aqui muita gente vendeu, foi estopada, porque não espera fechar o candle. Aí entra a paciência. E o candle fechou acima da minha linha. Eu estou na compra ainda. Então eu espero o quê? Ele buscar o próximo topo. Ó, ele buscou e passou forte. Olha o tamanho do candle. Eu continuo na compra. E aí eu faço um ajuste na minha linha de tendência. Então agora eu posso fazer uma linha de tendência aqui e uma linha de tendência aqui. Olha como ele respeitou. Se eu acreditar que isso aqui é o meu suporte, uma linha de tendência aqui é suporte, ó. Tá vendo? Essa linha é a mesma coisa que eu olhar aqui, ó, e o preço está batendo aqui. Só que ele está batendo deste lado aqui, ó, tá vendo? Se o preço está assim e bate aqui, é uma resistência. É a mesma coisa que eu ter o preço aqui. Então, se ele bate desse lado aqui, é uma resistência. Então, olha só como eu tenho que respeitar esses pontos aqui. Tá vendo? Ó, eu respeito esses pontos aqui como o meu suporte. Olha só o trade que eu pego. Isso é bastante, gente. Por quê? Porque eu respeito uma linha de tendência. Então, se eu marquei um ponto aqui e um ponto de pullback aqui, eu tenho mais 2 pontos. Olha como é simples uma linha de tendência. Você pega os 2 fundos anteriores, geralmente é onde faz pullback. Então, você tem um fundo aqui e você tem um fundo aqui. Você traça a tua linha de tendência e espera. Enquanto ele não passar da minha linha de tendência, ó, que nem esse candle aqui, ó, fechou fora da linha. Aí eu saio da minha compra. Se você respeitar isso, você vai pegar muito trade. Eu garanto para você. Se você estiver preparado emocionalmente,
esperar o preço romper tua linha, um suporte, uma resistência, você vai pegar muito trade. Eu garanto para você. Como a gente diz lá no Então, clube, né? respeite o teu Short é suporte vida, e né? resistência. Short é vida. Então, esses pontos aqui é short, tá vendo? É short, porque a minha linha de tendência principal, que era essa daqui, nesse contexto aqui foi rompida. Então, ela foi rompida. Aí, quando ela rompe, eu espero. Aí, olha o detalhe. Você viu que ele rompe aqui e o teste, ele não volta a testar a linha, ele já testa e vai embora? Ele rompeu forte, porque olha o tamanho dessa barra. Quando a barra de preço é forte, difícil o preço voltar. Porque ele fez o rompimento de uma tendência muito forte, que era uma tendência de baixa. Então é isso que vocês têm que prestar atenção. É juntar todas essas ferramentas que o gráfico, que você pode usar, essa análise, e ter a tomada de decisão para entrar num trade. Né? Então, se você querer fazer uma compra aqui, numa tendência de baixa, você está arriscando. Até o momento, ó, por que ele muda a tendência? Aí, se vocês estudarem o candle de reversão, esse candle aqui é o martelo, é um dos padrões mais fortes de reversão quando ele chega num fundo, num suporte importante. Então, se ele está te mostrando isso, você espera mais uns 3 a 6 candles confirmar isso. E o que ele faz aqui? Ele confirma. Como? Ele rejeita aqui, vai para cima, faz o pullback e vai embora. É só você esperar o bendito do pullback. Aqui, ó, eu tenho uma linha de tendência também curta, se eu quiser. Aqui eu tenho uma linha de tendência curta. Ah, mas como é que eu faço para entender isso? Simples. Pega a partir do primeiro topo com o topo que você viu. Aonde pegou o topo com o topo que você viu. Ó, dessa maneira, quando ele marcou o candle de reversão, eu poderia esperar ele vir nessa linha de tendência para esse lado para mim comprar. E aí que você vai usando tua técnica, o teu conhecimento para esperar os pontos. E quando ele rompe uma linha de tendência, ó, vamos puxar desde o comecinho então. Então nós temos uma linha aqui, nós temos uma linha aqui, nós temos uma linha aqui. Olha como ele vai fazendo um leque, tá vendo? E uma linha aqui. E aí ele marcou um candle de reversão. Beleza. Aqui que eu espero? Eu espero ele buscar a minha última linha de tendência, a mais próxima do preço. Ó, você vê que ele rompe, faz o pullback e vai? Beleza, aqui está a minha compra. E quando ele rompe uma short, quando ele rompe essa short, ele busca essa. Quando ele rompe essa short, ele busca essa. Olha só como faz sentido. Como ele rompe essa, ele busca essa. E quando eu não tenho linha de tendência aqui, o que ele faz? Ah, ele começa a buscar topo. Começa a buscar topo. Começa a buscar topo. É assim. Não é fácil, mas é simples. Quando você pega o entendimento da estrutura do preço, começa a ficar mais... como é que eu posso dizer? Você não vê como um bicho de 7 cabeças. Começa a ficar mais simples. Por que fica mais simples? Porque eu estou adquirindo conhecimento. É isso que vocês têm que botar na cabeça, adquirir conhecimento. O que é adquirir conhecimento? Não é botar um monte de minhoca na cabeça. É definir a sua técnica, seja price action, seja usando indicador, não interessa o que você for usar. Eu sou grafista, uso gráfico limpo, eu traço assim, acabou. Você pode usar o que você quiser, mas a partir do momento que você definir sua técnica, você tem que dominar ela. Aí você vai ver que começa a ficar mais fácil a movimentação do preço. Você vai prever alguns movimentos e o preço pode confirmar isso. Então, por exemplo, por que eu não vendo aqui? Por que eu não vendo aqui? Nossa, ele fez um candle forte aqui né? Porque esse aqui, ó, ficou 2 candle vermelho aqui, ó. Aqui nesse ponto aqui, ó. Ficou um candle vermelho. Ah, você fala, nossa, é reversão. Não, a reversão vai acontecer quando você pegar essa amplitude e esse topo, se ele passar do teu 50%. Ele chegou no 50% aqui? Mesmo que aqui era um candle vermelho quando abriu? Não.
Então, não é uma reversão de movimento, é um pullback. Então, o que o preço fez aqui? Então, se ele passou, você tinha um topo aqui que ele formou, um fundo. Então, se ele passou dos 50%, o pullback normal é que ele nem chegou. Então, não tem por que eu pensar em venda enquanto ele não vinha abaixo do meu 50%. Porque daí ele perde a força da tendência. Porque se ele faz esse movimento e volta aqui, ele pode começar a fazer o quê? Uma trade range, que a gente já falou também. Então ele pode ser uma consolidação. Agora, quando ele faz um pullback, não vem buscar os 50% e passa forte, a minha tendência é de alta, gente. Aí entra a teoria de Dow, entra conhecimento. Então você vê quantas ferramentas, quanto conhecimento técnico eu tenho que ter para tomar decisões, esperar, gerenciar o meu capital. Quantos contratos eu entro numa operação dessa? Você tem que ter esse conhecimento. Quanto vai ser o meu stop? Eu quero ganhar 500 pontos. Eu aceito perder 100. Maravilha, 5-1. Ótimo. Então espera pagar. Por quê? Porque com essa força de mercado, ele pode vir te pagar e buscar o topo que você quer com 500 pontos aqui. Mas você espera. Já protegeu o teu trade? Entrou aqui. Vamos supor que eu entrei na compra aqui, eu esperei fazer o pullback e entrei aqui. Aí ele subiu mais 700 pontos, 600 pontos. É o que eu quero pegar, 500. Então, você já protegeu o teu trade aqui, entrou aqui, ele já rompeu o topo, começa a proteger mais para cima, começa a botar o teu trailing stop aqui, ó, aqui, porque se o preço volta forte, você ganhou mais que 50% do teu risco retorno. Isso é gerenciamento de capital. Não é de fazer uma compra aqui, proteger aqui. Aí o negócio vai lá, você vai tomar uma água, esquece. Ah, mas a tendência está forte. Vai brincando com a tendência, você vai ver um candle desse tamanho quebrar a tua conta. Então, você tem que ir protegendo teu trade, protegendo. Você tem que respeitar o mercado. O mercado é soberano. Você é um, é um átomo perto do mercado, cara. Você é muito pequeno perto do mercado. Então você tem que respeitar o mercado. Se você achar que é fácil, ou não, ele vai pegar ali, não, mas ele não volta, cara, o preço faz o que ele quiser. Você é microscópio perto do mercado. A gente não é nada, ainda mais a gente que é trader autônomo, né, Patrícia? A gente não é nada. Perto dos caras aí que arranca milhares de dólares, milhões de dólares todos os dias, a gente não é nada. Para a gente tirar lá 100, 300, 500 dólares, 400 dólares, cara, isso aí é 0,000 alguma coisa do mercado Forex. Então, já foi falado aqui, o mercado Forex movimenta quase 6 trilhões de dólares por dia. É trilhões por dia. Então, tu imagina você querer, mas para mim tá bom se eu arrancar 100 dólares por dia. O que é 100 dólares perto de 6 trilhões? Fala para mim. Então, você é muito pequeno. Vocês entenderam? Então, você tem que dominar a técnica, você tem que gerenciar teu capital assim o mais rápido possível quando você definir a tua técnica operacional, e aí você tem que trabalhar teu mindset, porque você vai ter que ter conhecimento, vai mexer com o teu bolso quando você entrar no trade, porque isso te deixa assim, se você não tem um controle emocional, você não vai saber controlar o teu trade, você não vai saber esperar. Então, por isso que já fala controle emocional. Você tem que aceitar o risco que você pode ganhar 1-1, 2-1, ou você tem que aceitar que você pode ter -1. Então, você já entra no trade sabendo o risco que você corre. Então, se eu aceito perder R$ 100 para ganhar 400, ótimo, mas você já sabe que você pode perder 100. Isso é o mais importante do trade. É aceitar o loss que a gente fala, é aceitar pegar o teu stop loss. Tem gente que ainda mexe no stop gain, que é quando você programa o teu preço para chegar no nível e ele te paga e fecha o trade. E você tem o stop loss.
né? Então, o gain seria o take profit, né? Usado mais no Forex. Aqui o pessoal ainda fala stop gain, né? Stop loss. Então, assim, você tem que saber e nunca mexer no teu stop loss. Ah, mas eu vou puxar só um pouquinho. Isso acontece. Vocês vão ver que vocês vão querer fazer isso. Ah, eu vou mexer só um pouquinho. Aí você mexe um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Ele já está o dobro do que você citaria perder e você vai perder o dobro. Então você podia perder 100, você mexeu no stop loss, vai perder 200. Então você tem que aprender a respeitar o seu próprio gerenciamento que você criou. E isso acontece, não estou falando besteira, né, Patrícia? Quer falar alguma Com coisa aí? certeza não, com certeza não. Se você não tiver isso muito claro, que tem que gerenciar, que tem que ter essa clareza, né, sobre o seu comportamento, não adianta. Se você tiver isso, qualquer técnica vai funcionar. Agora, se você não gerenciar, se você não Entendeu, gerenciar gente? Então, assim, perdas, ó, não adianta. exatamente. O mais importante, quando a gente começa a entender esse mercado, poxa, mas eu tenho a técnica. Isso aconteceu comigo, tá, gente? Há pouco tempo, a Patrícia sabe. Aconteceu comigo. Eu tinha técnica, a Patrícia sabia do meu potencial, do meu conhecimento, do quanto eu me dedico a isso. Que nem ela fala, tempo não interessa, porque eu sou novo de mercado, mas enquanto eu não tive a disciplina de gerenciar o meu capital, eu não estava no game. A partir do momento que eu segui o meu próprio gerenciamento e é difícil, né? Por quê? Porque você não aceita a perda, porque é teu dinheiro, é teu bolso. Quando mexe com o bolso, né? Qualquer empresa, situação, mexeu com o bolso ali, né? Você tem um funcionário que é indisciplinado, que não sei o que, quebra as coisas. Aí você fala, meu, a partir de agora você vai pagar. Pronto, mexeu no bolso do cara, o cara nunca mais faz nada. Então, assim, o trade, você escolher ser trader, vai mexer com o teu bolso. Então, cara, vai mexer com tudo do que você nem conhece ainda que você tem, né, Patrícia? Isso acontece. Tem pessoas que melhoraram a vida pessoal por escolher ser trader, porque vai te exigir demais, cara, um controle assim que às vezes pessoas não têm o perfil para ser trader. Então, você tem que pensar muito bem que você quer isso. É um negócio rentável? É, te garanto. É um negócio bom? É, mas você vai ter que se preparar muito. Entenderam? Então, assim, Exatamente. Para isso a respeita. gente tem, para isso a gente está aqui fazendo as lives, para isso eu estou fazendo o desafio da consistência, a gente está descomplicando o Forex, a gente tem o Trader Connection, tem o Clube Mente de Trader, nesse momento ainda não está aberto, mas em algum momento vai voltar as inscrições, enfim, você tem A muita gente tem as coisa salas, né? disponível, tem as salas dentro do clube. Na verdade, o clube tem um monte de coisa, né? Tem mentoria, tem sala de estudo, É tem completo, gente, é completo. bibliotrader, nossa, tem muita coisa mesmo, mas a pessoa precisa querer, né? Isso é uma coisa interessante, porque você tem tudo à disposição se você quiser. Mas as pessoas vendem essa facilidade e não te dizem o que precisa. E às vezes tem mais, né, Vini? Você até teve uma característica de não ter muitos, não entrar muito em grupos e não ter muito Exatamente. esse tipo de coisa, mas a maioria dos traders tem. E aí o que acontece? Quando você está lá no grupo, fica aquela sensação, aquela ideia de que você perder, você quebrar conta, você se desestabilizar, você ser indisciplinado, que isso tudo faz parte da preparação. E não faz, gente. Ter loss faz parte do mercado. Agora, isso tem que ser dentro de um gerenciamento, de um planejamento. Se você está quebrando conta, se você está tendo momentos de descontrole, se você é indisciplinado, se você está muito ansioso, se você não consegue planejar, fazer um planejamento de estudo, não consegue fazer backtest, nada disso é normal, entendeu?
é normal para um caminho errado que vai te levar a virar a estatística da Fundação Getúlio Vargas, daqueles que não têm sucesso no trading. Fato. Agora, se você resolver que você realmente quer isso e buscar o caminho que vai te levar até isso, é o caminho que vai te dizer, olha, não é fácil, precisa se dedicar, precisa estudar, precisa trabalhar o mindset, precisa ser a sua melhor versão, precisa estar comprometido com a sua melhor versão, né? Como eu falo sempre nos áudios lá do clube, né? Se você fizer isso, você consegue tirar dinheiro do mercado, né? Exatamente. Ó, isso aqui são shorts, tá, gente? Ó, as azuis são a tendência de alta. Ó, você pode traçar a short onde você quiser. A partir do momento que rompe, você tem que sair do trade, você está na compra. A partir do momento que ele toca aqui, você sai à venda. Tá vendo? Aí você tem essa short aqui, ó, rompeu. Então você vai até onde? Aí você vai até o fundo aqui, tá vendo? Então, assim, ó, se você respeitar as linhas de tendência, ter um entendimento técnico para isso, né? Então, assim, se vocês escutar, né, que nem a Patrícia tocou num ponto importante, procurem um grupo que vocês se identifiquem, mas não fiquem em trocentos grupos, gente. Isso aí é perca de tempo. Você vai ver muito cara perdedor lá, você vai ver muito cara negativo, que nem a Patrícia falou que isso é normal, não é normal. Né? Você vai ver muito cara falando que só precisa de técnica, essas porcaria de emocional não é nada. Então faz o seguinte, se você seguir isso, você vai chegar num ponto que você vai falar, meu, o que está acontecendo? É porque você nem se conhece para ser trader. E aí que você vai buscar ajuda no Clube Mente de Trader. Só que daí você já quebrou, você já está magoado com o mercado, você já veio com o viés da porcaria da sexta-feira, que senão você opera a sexta. Então você vai criar um monte de coisa que é mentira. Por quê? São caras que já quebrou, que tem medo de criar um viés e é difícil perder. Você entendeu? Então você tem que ter uma personalidade, definir o que você quer e seguir. Então, se alguém falar para você que é só técnica, é mentira. O cara vai querer te tirar dinheiro, porque o cara vai te fazer ficar numa sala, num negócio, e falar que não, só fica aqui que você vai dominar isso aqui. É mentira. Não é só técnica. Os caras que começou a operar, os caras que depois começou a operar pesado, os caras não tinham emocional para operar com 50 contratos, que é pouco, não é muita coisa 50. Tem gente que opera com 300, 200. Mas o cara, quando saiu de 10 para 50, mudou, mas a técnica do cara é a mesma. Então, como é que não tem emocional nisso? Se o cara não aguentou segurar 50 contratos? É a mesma coisa que ele faria com 10. Você tá vendo como faz sentido, né, Patrícia? O cara ter o alinhamento emocional junto com a sua técnica, junto com o você estar bem com você mesmo. Cara, você tem que estar muito bem com você mesmo. Eu digo em paz, E é sem problemas. interessante isso, né? Porque assim, você, o Edu, alguns traders assim que até mencionam o meu trabalho, como o Sheik, outros que tem por aí, é interessante porque vocês falam, olha, eu antes de trabalhar o meu emocional, eu tinha isso, tinha aquilo, mas não tinha resultado, e isso mudou e tal. Mas tem muito trader que hoje está famoso, que já passou pela minha mão, mas que não fala para ninguém. E é claro que eu também não falo, porque tem a questão ética, né, Sim, profissional, e é claro que eu não falo, mas eu sei. E o que isso significa, gente? Significa que, na verdade, a pessoa às vezes tem aquele tabu, né? Tem a vergonha, não, eu não vou dizer que eu precisei calibrar o meu emocional, não. Eu vou porque eu sou ignorar esse macho. negócio. Eu vou ignorar esse negócio e eu não falo nada. E aí eu só observo, né, as pessoas acharem que vão por esse caminho, mas eu não posso falar nada, não posso fazer nada. A única coisa que eu posso fazer é o que eu faço aqui, né? Trazer cada vez mais clareza, né, para que você possa tomar a sua decisão, para que as pessoas possam seguir o caminho. E eu acho que assim, pode nem ser comigo, pode ser com qualquer, mas procura o caminho, entendeu? Seja com livro, seja com outra pessoa que trabalha em mindset, seja com o que for, mas trabalhe essa parte de comportamento, porque sem ela você não vai ter sucesso, não tem jeito. Tá. É isso aí, galera. Beleza, a Ó, gente tá chegando no fim, né? Estamos só vou chegando no mostrar fim. mais uma coisinha aqui rapidinho, ó, Beleza. que eu não, né, eu gosto de, ó, vamos pegar essa pequena tendência de baixa aqui, tá vendo?
como é que eu pego uma venda aí? Tá? Eu estou vendo que o mercado, né, ele não voltou mais para esse ponto aqui nem aqui. Onde é que eu pego uma venda aqui? Coloca a tua linha de tendência aqui, ó, nesse último fundo que marcou aqui, ó. Coloca uma linhazinha, uma short aqui. Aí você tem a short daqui. Se você estudar a figura, isso aqui é um triângulo. Geralmente o triângulo, a altura do triângulo é a altura da onde ele rompe, é o teu alvo. Então, se você pegar aqui, ó, essa altura aqui do triângulo, tá? Nesse ponto aqui, vou marcar aqui, ó. Onde ele rompeu é onde ele dá alvo. Tá vendo? Então, por isso que eu falei para estudar padrões gráficos. Então, assim, ó, como é que eu pego uma venda dessa? Então, se eu já identifico, tá? Se eu já identifico aqui, eu tenho minha short, tá? Ele não está renovando. Olha a teoria de Dow, olha a teoria de Dow. Ele não está renovando o topo. Tá vendo? Tá fazendo topos mais baixos. Mais fundo, ó. Ele já fez um fundo no mesmo nível, por isso que ele foi fazer o último teste aqui, ó. Olha só como ele toca na minha linha de tendência. Eu tinha a linha tendência aqui e aqui, tá vendo? Então, onde que eu pego minha venda? Como ele já testou lá para cima e não foi, o que que eu faço aqui? Tá vendo esse fundo aqui, ó? Eu posso escolher ou esse que ele já tocou ou esse que está aqui. Eu posso deixar uma ordem de venda nesse ponto aqui. Olha como ele ia pegar a minha ordem de venda. Porque ele fez um rompimento. Ah, mas você falou que tem que esperar o retest. Sim, você pode esperar o retest, você pode vender aqui. Você já não protegeu o teu capital aqui? Beleza. Então, se você sabe que isso aqui é um triângulo, ele vai fazer um retest e vai vir te pagar aqui. Aí que entra a paciência. Porque ele vai dar esse alvo. Não interessa o que ele faça aqui, tente tirar a tua paciência. Ele vai vir no alvo. Então, o rompimento de figura, você projeta a figura, né? Você entendendo de figura que isso aqui é um triângulo, eu sei que o alvo era aqui. Junto com o eu tinha um suporte aqui já, ó, tá vendo? Eu já tinha um suporte aqui. Então, gente, vocês têm que entender o que o preço está fazendo. Então, aqui, ó, uma shortzinha aqui, ó, me ajudou a pegar a venda. Olha a retração, olha a rejeição da compra, né? Ele já tinha um teste aqui, ó, ele já tinha feito aqui, ele já tinha feito aqui. Então, eu espero, né? Eu tenho a probabilidade de o preço, já que ele está fazendo topos mais baixos, dele romper. Então é isso, estudem, tá? Pode mandar dúvida, a gente tenta resolver, né? Responder ali. Mas, galera, estudando, se dedicando, eu afirmo para vocês que é possível, tá? Com todo esse alinhamento que a gente falou aqui. Muito bem, muito bem. Gente, eu adorei. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, né? Eu adoro a gente conversar sobre trade e, na verdade, ver a técnica, né? Eu gosto muito da forma como o Vini coloca a técnica, é muito legal, é muito bacana a gente poder fazer essa interação de mostrar a técnica, de falar de técnica, mas também mostrar o mindset, né? A hora em que entra o comportamento, a hora que entra o mindset, é bem bacana também, e é uma coisa que eu gosto muito. Então, obrigada, Vínia, por esse Descomplicando Forex, né? Foi um mês aí de outubro todinho, 5 episódios muito legais. Muito obrigada, viu, por você compartilhar aqui o seu tempo, o seu conhecimento com a gente. Obrigada a vocês por estarem aqui com a gente ao vivo. Quer dar boa noite para o pessoal? Isso aí, obrigado, tá, gente? É que nem colocou ali no chat ali o Dalgerley, né? O Renan também gostou ali. Revejam lá, tem os videozinhos gravados, né? E se quiser alguma coisa, a gente, né, faz o pedido aí, a gente tenta gravar mais os drops aí, tá? Eu gosto de fazer isso, tá? É por isso que eu compartilhei o conhecimento que eu venho adquirindo, tá? Para mim não custa nada, né? Então, tá aí, tá? Eu logo vou ter um canal, eu não tenho nada ainda, tá, gente? Nada público, nada oficial, mas logo eu vou ter conteúdo meu junto com a Patrícia aí,
tá? A gente vai compartilhar os conhecimentos aí, tá? Mas a gente pode ir colocando no canal da Patrícia sem problemas, tá? Para mim não faz diferença nenhuma. A gente quer ajudar e mostrar que é possível. Então falam muita besteira que day trader é enganação. Então eu quero que o cara venha falar para mim e eu provo que é mentira. Tá? Por quê? Porque o cara deve ter tentado, estudado com indicador, com as porcaria que tem por aí, e tomou pau. Então o cara fala mal. Agora, se o cara estuda direito, tem muito cara que tira grana por dia aí que o cara não tira em 5 anos, velho. Em 3 anos, em 1 ano. A Patrícia conhece, eu tô conhecendo os caras que tiram uma grana assim, ó, que é inimaginável, mas são caras que estão há muitos anos no mercado, sabem, gerenciam capital, entendeu? Então o cara sabe do risco, mas é possível. Então acreditem, se vocês querem isso, vai até o último. O que tem que fazer, vocês têm que fazer, entendeu? Eu já briguei até com namorada de tanto estudar, velho, e não tô nem aí. Se tiver que brigar com namorada, eu brigo. Isso aqui, eu escolhi isso pra mim. Ninguém vai fazer isso pra mim, ninguém vai pagar minhas contas, velho. Então, eu estudo, me dedico 110%. Eu falo isso no Trade Connection. É 110, não é 100%, porque 100% você vai ficar igual aos outros. Então, se você quer ser bom, é 110%, no mínimo, tá? Essa é a dica que eu dou. Se quiserem conteúdo, eu vou passando, tá? Eu vou botando ali no canal da Patrícia, no Mente de Trader, que tem o Telegram aberto. Eu tenho muito material para disponibilizar de price action, de tudo que eu faço, tá, gente? Então, obrigado aí. Espero ter mostrado um pouco desse universo. É muito pouco, porque um treinamento assim é muitos meses, né? Mas espero ter mostrado de uma maneira sincera, sabe, verdadeira aí, de como você tem que entrar nesse mercado realmente, tá? Obrigado e revejam, tá? Revejam porque tem muita técnica aí que treinamento não passa que eu passei, porque eu estudo conteúdo americano, eu não estudo coisa do Brasil não, tá? Porque aqui no Brasil é complicadinho as coisas. O cara que quer passar conteúdo, ele quer te vender e fazer cursinho de final de semana. Isso aí não vai resolver tua vida, cara. Sinto muito. É Tá? Então, verdade. obrigado. Obrigada a você. Esse é um dos motivos que a gente tem as salas de estudos no clube, né? Não é para você. A gente não, a função do clube é o mindset, mas o conhecimento, o desenvolvimento do conhecimento técnico faz parte do fortalecimento do mindset. Então, é por isso que a gente estuda tanto também, né? Também técnica lá. Gente, muito obrigada a vocês pela companhia. Amanhã de manhã a gente está junto, né? Para mais um episódio do Desafio da Consistência. Amanhã tem também jornada dupla, porque tem Trader Connection de noite também. Tamo junto. Bora pro game na vida, tá bom? Mais um recadinho. O Forex acabou aqui, mas a gente tem o Trade Connection, né? E lá a gente fala a verdade, fala de tudo, né? Tem pessoas legais que vão lá, que já estão no mercado, falam da experiência, de como entrou, né? E tudo que eu tô vivendo e vivo nesse começo meu de carreira, porque eu tenho pouco tempo, eu tô passando como visão de novato, mas já com uma experiência, com uma técnica definida, né? Eu não perdi muito tempo no mercado, eu já defini o que eu queria e fui atrás, tá? Então isso é muito importante, você definir a sua técnica no começo e não ficar vendo porcaria. Então eu consegui acelerar muito do meu processo de aprendizado com dedicação e sendo fiel ao que eu escolhi, tá? Não ficar mudando e indo para grupinho aqui, essa técnica legal não é. Não. Se quer price action, então pesquisa tudo sobre price action e estuda. E acabou. O Vini Obrigado. fez o caminho certo, né? Você começou logo, definiu sua técnica, logo achou o mente de trader, logo definiu o mindset, e aí Alinhei você as usa coisas e caminho. Exatamente. Muito bem, gente, muito bem. Boa noite, valeu, Vini, boa noite obrigado. todo mundo. Até amanhã. Tchau, gente.